Que bom que você clicou aqui neste vídeo, acompanhando o nosso canal Parábolas de Fé. Quero te agradecer o carinho, agradecer as suas orações. Estamos aqui firmes em oração também por você, pela sua família. Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo e comentar, porque isso ajuda e faz com que o canal cresça aqui nesta plataforma do YouTube. Você curtindo, comentando e se inscrevendo, o YouTube vai indicar este vídeo para mais pessoas. Então contamos aí com a sua ajuda. Deus abençoe. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje. Jesus, que depois daquele dia de trabalho, de compaixão pelos que o tinham seguido, ele sentiu uma grande necessidade de rezar, de orar. Isso nos ensina que temos que sim buscar este momento a sós com Deus, buscar esta solidão, se afastar dos barulhos do mundo, da multidão, para estar a sós com Jesus. Temos que também estar com os outros para sermos instrumentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas acima de tudo, temos que buscar a companhia do Pai sozinhos, afastados da multidão, termos este diálogo, essa oração com Deus, abrir o nosso coração, nos falando do nosso dia, falando a Ele do nosso dia, das nossas dificuldades, das nossas alegrias, também agradecendo a tantas bênçãos e graças que Ele
realiza diariamente em nossa vida. E Jesus ali ficou no monte e permaneceu sozinho noite adentro em diálogo com seu Pai do céu. E do alto do monte Jesus vê os apóstolos, que a barca já estava longe da terra, a barca que estava sendo agitada pelas ondas, o vento era contrário. E até então, eles não tinham chamado por Jesus, estavam enfrentando aquela tempestade, mas Jesus, antes de mais nada, foi ao encontro deles pelas 3 horas da manhã, andando sobre o mar. Mediante as dificuldades da nossa vida, esse vento contrário, esse mar agitado, Jesus vem ao nosso encontro e que possamos acolhê-lo com muita fé, com a abertura do nosso coração. Olha só, os discípulos, eles viram ali Jesus, mas ficaram com medo. Disseram: é um fantasma, começaram a gritar. Mas Jesus, ele diz o quê? Tende confiança, ele diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Que a gente possa ter confiança, não temer, porque Jesus nos traz a verdadeira paz, traz a verdadeira alegria, a confiança e a esperança para passarmos por esses problemas, por esse mar agitado, pelos ventos contrários da nossa vida. Basta olharmos com fé para Jesus. Como fez Pedro aqui, ele disse: então, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Pedro ganhou confiança e, levado pelo seu imenso amor, que o faz desejar ali estar quanto antes com o Mestre, próximo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz esse pedido meio inesperado. E Jesus também, com um amor sem limites, assim como o de Pedro, respondeu: vem, confirmou para Pedro ir ao seu encontro. E Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Olha só que cena maravilhosa, momentos ali impressionantes para todos que estavam dentro da barca acompanhando essa cena. Pedro, que trocou a segurança do barco pela palavra do Senhor, confiou na palavra do Senhor e foi ao seu encontro. Mesmo diante de algo impossível, como poderia andar sobre as águas? Sabe, mediante as dificuldades que nos rodeiam, mediante aos impossíveis que nós olhamos aí, mas isso é impossível, Deus diz: vem ao meu encontro. E se nós soubermos avançar cheios de fé, cheios de confiança ao encontro de Jesus, que nos espera e que nos convida: vem, confia em mim, não tenha medo, eu estou contigo, mediante todas essas dificuldades, tribulações. Pouco importa que as ondas sejam altas, que o vento esteja forte, pouco importa que não seja do natural do homem caminhar sobre as águas. Se olharmos para Jesus, tudo se torna possível. E esse olhar para Ele, olhar para Jesus, é esse o segredo da nossa vida. Não podemos perder esse foco, caminhar com firmeza, sem desviar o nosso olhar de Cristo. Porque deixar de olhar para Cristo é afundar, é naufragar, é se tornar incapaz de dar um passo, mesmo na terra firme. Nós acabamos por afundar em problemas que na verdade nem existem. Portanto, olhando para Cristo, é Ele que nos fortalece. E olha só o que vai acontecendo nessa cena do Evangelho de hoje. A fé muito grande, inicialmente muito grande ali de Pedro, se tornou pequena depois. Por quê? Porque ele começou a se preocupar com as dificuldades. Ele se esqueceu da única coisa que o mantinha ali à superfície, que era a palavra do Senhor. Quantas vezes começamos firmes em nossa fé, com um olhar fixo no Senhor, passando por todas as dificuldades, barreiras, e aí a gente vai esquecendo essa palavra, vai ficando frio com tudo isso, e quando menos percebemos, começamos a afundar,
começamos a naufragar nos nossos problemas. Vamos sempre renovar essa nossa confiança no Senhor. Vamos sempre renovar esse nosso olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que também olha para cada um de nós e nos anima, nos encoraja, nos dá forças para seguirmos firmes pelo seu caminho, estar ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro ele teria continuado a caminhar ali firmemente sobre as águas e teria chegado até o Senhor se não tivesse afastado dele o seu olhar confiante. Então que essa cena do Evangelho também nos ensine a não nos afastarmos do olhar de Cristo. Não podemos fraquejar na nossa fé, mesmo que as dificuldades sejam enormes, grandes. Nós devemos continuar e repetir o que diz o Salmo: Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Vamos renovar essa nossa fé, essa nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vê no Evangelho que Pedro começou a afundar e ele gritou, ficou com medo e diz: Senhor, salva-me. Se a nossa fé fraquejar, porque acontece sim, às vezes vacilamos, caímos em nossa fé, não tema em gritar pelo Senhor, em pedir a sua ajuda, em pedir o seu auxílio e diga: Senhor, me salva, eu estou com a minha fé fraca, vacilante, estou aqui afundando, naufragando. E o que acontece? Jesus logo estende a sua mão. Assim como segurou Pedro, te segura, te reergue e diz: continue firme aí na sua caminhada, não duvide, não seja fraco na fé, porque eu estou contigo. E assim que Jesus subiu na barca, o vento se acalmou, e aí os que estavam na barca se prostraram diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que possamos reconhecer sempre e proclamar essa nossa fé. Verdadeiramente, Senhor, tu és o Filho de Deus, o Messias, o enviado do Pai, o nosso Salvador. Muito obrigado pela sua companhia, por estar aqui conosco no canal Parábolas de Fé. Se você gostou deste vídeo, deixe um joinha, um like, deixe o seu comentário, o seu amém e se inscreva no nosso canal Parábolas de Fé clicando aqui no logo que aparece na tela, a logomarca do canal. E deixo aqui também, do outro lado do vídeo, da tela, uma sugestão de vídeo também do canal para você acompanhar e rezar junto conosco. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!